Oi, gente bonita! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um Teatro a Conta-Gotas, neste quarto episódio que eu estou tendo o prazer de receber o Rodrigo Dourado. Obrigado, Manu, pelo convite. Oi, gente. Gente, para quem não sabe, o Teatro a Conta-Gotas é a nossa playlist aqui do nosso canal, que a gente recebe convidados nessa segunda temporada para conversar sobre teatro. A gente já recebeu aqui o Janvi, falando sobre o trabalho dele com palhaçaria, a gente já recebeu o José Manuel, recebemos o Leison Ferraz, e nesse quarto episódio estamos aqui com o Rodrigo Dourado. Então, se você ainda não viu os outros episódios, assista os outros episódios. Segue a gente aqui no canal, compartilha, porque você vai, ficar por dentro de tudo que acontece no Teatro da cidade do Recife. E para começar esse programa, eu quero perguntar, Rodrigo Dourado, quem é você? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse espaço. Eu sou um artista de teatro, um diretor, um ator, um pesquisador de teatro. Sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas, sobretudo, me considero mesmo um apaixonado pelo teatro, assim. Esse bichinho que me picou ali na infância e nunca mais me largou, assim, o vírus do teatro entrou em mim, e gosto de ser espectador, gosto de fazer, gosto de estudar, gosto de falar sobre, sabe o que futebol é para muitas pessoas? Para mim é teatro. Se eu pudesse, tinha 1000 mesas redondas sobre teatro na televisão, todo dia eu ia assistir com o maior prazer, porque sou um apaixonado por teatro. Engraçado como o teatro, ele muitas vezes chega na infância da gente, né? Acaba sendo esse lugar da brincadeira e que, de repente, vira um lugar da vida da gente. Lá em casa foi a mesma coisa, assim, eu e meu irmão mais velho, muito, Ricardo, e lá somos três, Ricardo, Rodrigo e Roberto. Eu e Ricardo sempre muito ligados no teatro, assim, fazendo teatro, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, Ricardo contava umas histórias, a gente dormia numa beliche, ou num beliche, como a gente chama aqui. Sei o que é isso. Sabe o que é, né? E Ricardo dormia em cima e eu embaixo. Aí ele me contava as histórias e eu ficava encantado. Era sempre aquelas histórias de bruxa, bruxo, aquelas coisas que a gente via nos desenhos, né? Fadas, duendes. E aí um dia a gente disse, vamos fazer. E a gente fez lá no terraço de casa. O terraço de casa era parecido um pouquinho com esse espaço, assim. Era um retângulo e tinha uma grade. E nos fundos era a entrada da casa, assim, para a sala, essa coisa toda. Uma janelinha, uma portinha. E aí a plateia ficava aí, onde estão vocês, assistindo a gente fazer a peça aqui e com uma grade no meio. Eu brinco que, porque toda casa de subúrbio, de interior, tem essa grade, né, para proteger. Eu brinco que era a quarta parede, de verdade, concreta, que tinha na cena da gente. Assim, o pessoal via a gente pela grade. E aí, desde aí, não largou mais. Escola, aí quando eu tinha uns 14 anos, eu fui buscar cursos de teatro aqui no centro. Tinha um curso lá pela Católica ali, sempre muito aqui na Boa Vista, né? Engraçado, Ricardo fazia um na Casa da Cultura e eu busquei um que era ali perto da Católica. Aí depois fiz o curso regular de teatro do Sesc e não parei mais. O Sesc sempre na vida das pessoas. Sempre, muito importante para mim. Digo até hoje, eu fui aluno de Zé Manuel, eu fui aluno de Luiz Felipe Botelho, eu fui aluno de Carolina de Paula, eu fui aluno de Ricardo Bis de Aquino, eu fui aluno de Romulo Moreira, eu fui aluno de tanta gente boa nesse Sesc, assim, Rudimar, e comecei, eu tinha tentado, viu, antes, mas não me aprovaram. Fica aqui o meu protesto. Acho que ali em 95 eu tinha tentado entrar. Eu tinha uns 17 anos, é isso, meu Deus, perdendo a idade. Chove mancebo. Chove mancebo. Aí, em 96 para 97, eu fiz a seleção de novo e aí eu consegui entrar. E aí foi lindo a turma que éramos alunos, né? Eu, Alexandre Sotomayor, que é dramaturgo, Heron, que é artista, iluminador, ator, Ivo Barreto, que é ator, produtor, Breno Fittipaldi, turma boa.
É uma turma muito bacana, todo mundo. Plínio Maciel, que depois fez um espetáculo comigo, vocês foram da mesma turma. fomos da mesma turma. Quer dizer, nos conhecemos aí desde 97 há 27 anos, quase 30 anos. Quase 30 anos. E se somar a infância, quer dizer, eu tinha uns 9, eu tô aí há mais de 30 fazendo teatro, quase 35 anos fazendo teatro. Olha, aí realmente foi mordido pelo bichinho do teatro. E eu pensava que você tinha sido jornalista primeiro e depois tinha enveredado pelo mundo do teatro, mas foi o contrário, né? Foi o contrário. Teatro entrou na sua vida primeiro. E Rodrigo tem um trabalho assim em várias frentes, né? Virou professor universitário, acadêmico, e tem uma pesquisa muito voltada para o universo do gênero. Queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, desse trabalho, que você tem uma disciplina, mas também tem uma larga pesquisa acadêmica sobre gênero. É isso, eu tenho, inclusive, o meu doutorado foi publicado, se tornou um livro pelo SESC, que se chama Bonecas Falando para o Mundo. E no Bonecas, na introdução dele, eu faço quase como se fosse assim, um testemunho da minha jornada no teatro. Uhum. E era isso, assim, desde muito criança eu já usar não é bem a palavra, mas o teatro já era um espaço para mim em que eu podia fantasiar, imaginar, fabular, jogar coisas, personagens, imagens, figuras, gestos, vozes, que no cotidiano eram meio proibidas para mim, né? Que eram consideradas coisa de menina, se eu fizesse aquilo eu ia ser um menino bicha, e eu efetivamente era um menino. Né? Hoje em dia se fala mais abertamente sobre isso, assim, criança guiada, né? E aí o teatro era esse espaço que eu podia viver, era quase como uma válvula de escape para mim. Mas e as pessoas sempre apontavam, esse menino gosta de teatro, isso não vai dar certo, né? Olha, tira esse menino do teatro, não deixa esse menino fazer teatro, mas eu teimei. Então, depois que eu fui crescendo, eu fui observando como o teatro era um imã, né? Que puxa não só pessoas da comunidade LGBT, mas puxa as pessoas que não se sentem dentro do padrão, da norma, né? Ele vai atraindo, então você tem pessoas, as questões da idade, né? Pessoas de várias faixas etárias, você tem as questões corporais, muita diversidade corporal, você tem as questões raciais também no teatro, muita diversidade racial, né? Muita diversidade também de comportamento, né? E às vezes as pessoas dizem assim, o teatro é uma libertinagem. Não é tanto sobre a libertinagem. E se for, tá tudo bem. Mas é sobre diversidade, né? Várias formas de viver, de encarar a vida, de ser, né? E aí, na minha pesquisa acadêmica, eu vou olhar para a questão do gênero e da sexualidade dentro do teatro, né? Como isso se manifesta no teatro. E aí eu estudei o grupo vivencial de Olinda, dos anos 70, 80, estudei a Cinderela na TV e o programa de TV da Cinderela, como é que essa personagem salta do teatro e vira assim um ícone da nossa cultura, da televisão, né, da juventude, das crianças, dos idosos. Que fenômeno é esse? Era um fenômeno que me chamava a atenção. Assim. E depois eu vou estudar no doutorado espetáculos de teatro contemporâneos que, de alguma maneira, tocam no assunto gênero, no assunto sexualidade. Sabe? Então é isso que me interessa. Para esse lugar que eu... Na verdade, todo teatro me interessa. Mas na minha pesquisa acadêmica, eu olho mais para isso, sabe? Sim. E aí, Rodrigo, você entra nesse universo do gênero, mas também tem um trabalho assim largo e vasto dentro da estética do que chamam de teatros do real. E aí muita gente fala teatro do real, o que é esse negócio aí de teatro do real? Eita, é um campo vasto, né? Teatro do real é uma prática, ou um gênero talvez, que traz a realidade concreta, material, da vida para a cena, sem muita, claro que tem mediação, né, artística, mas de forma mais crua do que a gente já estava acostumado. Estou falando de uma forma bem básica para ver se todo mundo entende. Então vamos pensar assim,
Um dramaturgo antes pegava um episódio histórico, como Shakespeare fez, como Brecht fez, como vários fizeram, e resolvia recriar no teatro aquele episódio histórico. Então ele criava uma dramaturgia e de alguma maneira ele ia ficcionalizando os personagens, as situações, etc. Os teatros do Real, eles são um pouquinho diferentes disso, né? A realidade ela chega de forma mais crua, de forma mais concreta. Então você, por exemplo, tem muitos artistas que trabalham com não atores em cena. Então, ao invés de você ter um ator, você vai ter alguém que foi pego da vida e levado para a cena, né? Pessoas que levam seus pais para a cena, sua mãe para a cena. A Vivi Telas, que é a criadora de um gênero chamado biodrama, que é um dos gêneros que estão lá dentro do Teatro do Real. Ela tem uma peça dela que ela conta a história da família dela e ela levou a mãe e a tia para a cena para contar essa história. A peça se chama Minha Mãe e Minha Tia. Então, vários procedimentos possíveis dentro desse guarda-chuva, né? No meu caso, eu venho trabalhando desde 2012 especificamente com o biodrama, com essa ideia da autobiografia, né? Da autoficção, da autobiografia, da autoescritura, vai receber vários nomes, né? Então começa ali com Olivier e Lili, uma história de amor em 900 frases, que a gente conta a história da peça original. Tem uma peça base para ela, que chamava Le Drôle, é uma peça francesa que a gente traduziu, e que essa peça já contava a história de duas figuras reais, que são Elisabeth Mazev e Olivier Py. São dois artistas de teatro da França. Quando eu li a peça, eu disse, nossa, que peça interessante. Ela, Elisabeth, escreveu uma peça contando a história de vida dela e do Olivier, que foram muito amigos, foram namorados, viveram juntos, descobriram o amor pelo teatro juntos. Aí eu disse, eu quero montar essa peça, eu acho ela tão legal. Enquanto a gente estava ensaiando, eu disse, mas eu acho que tem que ter elementos nossos, dos atores que estavam fazendo e da minha relação com eles também, porque nós também tínhamos uma história de amizade, uma história de amor pelo teatro, essa coisa toda. Então, Olivier, é a primeira vez que eu vou usar esse procedimento de trazer materiais reais para a cena. Depois vieram Na Beira, o Plínio, que foi seu colega de Plínio, que foi meu colega de Sesc, exatamente. Luzira Negro com Marconi Bispo, Solo Diva com Nelson Lafayette, meu Deus, Complexo de Cumbuca com Rodrigo Cavalcante. Tá aí? O que é que tá escrito no envelope? Carnaval Comprimidos de Maísa. Carnaval Comprimidos de Maísa. Minha gente, vocês viram, mamãe investiu demais em carnaval, né? Muita fantasia. Pois é. Lá em Recife, a gente tem muitas prévias, Olinda. Mas eu costumo me guardar nas prévias. Agora nem mais, tá? Mas antes eu ficava produzindo umas coisas para vender no carnaval e minha fantasia também. E depois de sair um tempo, passei um tempo saindo nas virgens com meus primos, as virgens do Janga. Eu fiquei numa, achei engraçado sair de mulher, sabe? Achei ousado. Por laço não. Achei graça mesmo. Aí, logo apareceu uma amiga, uma professora também, uma parceira, para brincar carnaval comigo, a tia Elba. Mas aí eu vou trazer esse clima de carnaval, já eu falo da tia Elba, tá bom? Bota aquela música de carnaval, aquela que eu gosto mais. Geralmente eu me guardo para carnaval no Galo, no sábado do Zé Pereira, sabe? Me acordo numa ansiedade, eu não sei se já como um cuscuz, se já tomo uma lapada de cachaça. Aquela vontade de sair na rua, de encontrar todo mundo, sabe? Carnaval eu gosto assim desses encontros, dessa coisa... A gente nem conhece direito o povo, já vai abraçando e aquela sorriso, muita foto, muito sucesso. Bota lá aquela música. Na pandemia a gente fez o Evangelho segundo Vera Cruz, que a gente conta a história da censura que houve à peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, em Garanhuns. Teve esse acontecimento aqui em Pernambuco,
essa peça que é protagonizada por uma atriz travesti, que é a Renata Carvalho, sofreu censura no Brasil inteiro, inclusive aqui no Festival de Inverno. E aí eu participei ativamente de um grande movimento que houve na época para trazer a peça. Está censurada, mas a gente vai trazer, vamos forçar a barra e fazer vaquinha online, vamos mobilizar, porque a gente não aceita a censura, né? E aí, na peça O Evangelho segundo Vera Cruz, eu conto tudo isso. Eu transformo a Garanhuns real em Vera Cruz ficcional, Sim. mas tudo baseado nesse acontecimento. E por aí vai, vários outros experimentos dentro dessa linguagem. É muito interessante pensar o teatro do real, né? Porque a gente começa a abrir espaço não só para o que está no nosso contexto atual, na nossa contemporaneidade, mas para todos esses corpos que você chama de corpos dissidentes, né? Uhum. E aí a gente começa a pensar nessa outra estética que não é tão europeia, que não é só europeia, né? A gente começa a olhar para os corpos brasileiros, pernambucanos, recifenses, e os corpos que são queers, e que são idosos, né? E que tem dificuldade de mobilidade, e de repente a gente vai criando outra estética, né? Estética mais do sul, né? Mais com a cara da gente. Exatamente, é isso. É uma demanda política, né, Manu? Que vai surgindo de reposicionamento desses grupos, de reescritura da própria história, né? A história sempre contada do ponto de vista dos vencedores, sempre contada do ponto de vista do padrão, da norma, e vários sujeitos apagados dessa história. Sim. Chega um momento político em que esses sujeitos começam a invocar o direito deles de fala, né? Então, a comunidade negra começa a invocar o direito de lutar contra o racismo, de se reposicionar socialmente, os LGBTs, os idosos, as pessoas com deficiência, né? Os corpos gordos. Então, tudo isso vai gerando uma pauta que hoje em dia se chama identitária. Sim. E às vezes tem uma carga muito negativa sobre isso, né? A direita criou muito esse discurso, lá vem os identitários, o pessoal do identitarismo. Eu não vejo isso com carga negativa nenhuma. Acho ótimo que as pessoas se organizem em grupos, busquem seus direitos, sua voz, e aí o teatro acaba se tornando esse espaço para reescrever a história também. Isso é que eu acho bonito, porque o teatro real ele acaba se tornando esse espaço em que a gente vai reescrever, né, e dar espaço, dar voz, não dar no sentido eu estou dando, ninguém precisa dar, esses grupos estão tomando esses espaços, né? Sim. Então o teatro assume uma função muito política, diferente da função política que ele tinha nos anos 60, nos anos 50, mas uma função muito política do nosso tempo, né? Política do nosso tempo, né? Nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas realmente é a função política do nosso tempo, né? Isso. Que é diferente dos anos 60, porque às vezes as pessoas falam assim, o teatro da década de 60 era tão mais politizado, mas é outro tempo, né? Completamente. São outras lutas e outras questões. E é meio sem volta, é um caminho sem volta, porque eu estive em São Paulo agora ano passado, fui estudar, pesquisar, e eu consegui assistir, assim, eu quantifiquei, que eu fui muito ao teatro, eu vi 136 peças ao longo desse ano. São Paulo, Rio, Recife, Curitiba, né? Eu vim algumas vezes para Recife, fui a Curitiba, fui ao Rio. E é a tônica do teatro contemporâneo, é o discurso desse sujeito que estava de fora e agora ele está aqui usando a cena para ser protagonista. Ele era coadjuvante e ele agora está invocando o direito de ser protagonista. Então, o discurso da mulher, o discurso da comunidade negra, preta, o discurso do Nordeste, em São Paulo também aparece. Sim. Tem um grupo chamado Estopô Balaio, que ele é formado por migrantes nordestinos, né, que foram para São Paulo tentar a vida, e eles estão falando dessa diáspora, Sim, do Nordeste para o Sudeste, e falando também das origens indígenas que foram apagadas na nossa cultura. Então, tudo isso vai ressurgir com a potência, né,
E o teatro, às vezes você vê uma peça e diz, nossa, isso é muito mais que uma peça. Isso é um documento, isso é um manifesto, isso é um protesto, né? E isso, no Teatro Real, isso é tão forte que numa peça argentina dos anos 2000, chamada Minha Vida Depois, da Lola Arias, essa peça era baseada na vida das pessoas que nasceram na ditadura. Sim. Os filhos da ditadura da Argentina. E aí uma das atrizes contava em cena que ela tinha descoberto que o irmão dela era um sequestrado da ditadura. O irmão dela tinha sido sequestrado pelo pai dela. O pai dela era um militar que pegou esse bebê das mãos de uma pessoa que foi perseguida, ou provavelmente morta, Sim. e levou para casa, essa criança foi criada como o irmão dela, e ela não sabia de nada. Essa bomba explode, ela se afasta do pai, o pai é processado, o irmão descobre a própria origem, também processa o pai, e ela usa a peça, onde ela conta isso, vai ser usada na justiça como um documento nesse processo contra o pai. Veja que força, né? Que força o teatro assume nessa reescritura de tudo, né? Sim, sim. É muito interessante a gente ver que o teatro, ele extrapola, né, o universo do estético, né, e acaba servindo também para questões jurídicas. Acaba virando documentos que reescrevem a história, né, por uma outra perspectiva que não só dos vencidos, dos vencedores, né, mas aí também dos vencidos. Isso, já não tão vencidos, já não né? tão vencidos. Já questionando esse lugar, é sobre isso, né? Isso não começou agora. Piscator usava o documento em cena, né? Lá no começo do século passado, imagens em movimento, por isso que também aparece muito isso no Teatro Real, o vídeo, né? O vídeo como documento, como algo que captura o real de forma mais fidedigna, né? Embora a gente saiba que nunca vai ser fidedigno. Piscator fazia isso, Peter Weiss fez isso, vários dramaturgos fizeram isso. Aqui no Brasil, nos anos 60, 70, você vai ter, por exemplo, em Recife, o Vivencial, o grupo que eu estudei. Sim. No Vivencial tinha uma peça, e várias das peças eles falavam em primeira pessoa. Olá, eu sou o Rodrigo e eu sou um jovem da comunidade da Ilha do Maruí. E essas são as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de ver. Que ali nos anos 70 era super revolucionário falar em primeira pessoa, contar a história de um sujeito que muitas vezes as pessoas olhavam e diziam, essa história não é importante. E eles iam para a cena e diziam, minha história é importante? Sim, né? Eu sou da Ilha do Maruí, eu sou da periferia, eu sou preto, eu sou LGBT e minha história importa. E você veja que até hoje a gente sofre esses preconceitos, porque eu me lembro muito, bastidor, né? Bastidor. Eu me lembro muito que quando a gente estreou a Lili aqui em Recife, foi um problema, viu? Foi um problema, porque o povo dizia que aquilo não era teatro. Leite e Fatinha falando deles, falando das experiências deles de forma poética, obviamente. E o povo dizia, isso não é teatro, isso é ego. Eles falando, eu não quero saber o que Fatinha gosta de comer. Porque tinha uma cena, por exemplo, que Fatinha dizia, olha, no quintal da minha infância tinha um pé de carambola. E aí eu tenho essa memória do cheiro da carambola, do gosto da carambola, porque lembra a casa de vó. E eu vou servir uma carambola para vocês. Aí saía com umas bandejas cheias de carambola, não sei o que. Aí o Leite dizia, na minha casa era manga, então bota manga. E era bonito, a plateia se identificava tanto. Tu sabe como é isso, né, mamãe? Eu assisti a Olivia e Lili. Pronto, você viu, né? Espetáculos assim que eu mais me sentia assim tocada. E eu nem estudava teatro real, assim, aquilo pra mim era super novidade. E eu super. Essa coisa da identificação, né? Você lembra da sua casa do interior. Isso, E aí as pessoas se emocionavam, se identificavam. E tinha gente que dizia, não, isso não é teatro. Eles diziam, minha gente, os meninos estão 2 horas em cena, porque as minhas peças geralmente são longas, né?
Então, 2 horas em cena, cantam, dançam, representam, dublam, pulam, saltam, dizem texto decorado, dizem depoimento. Como é que eles não estão atuando? Isso é atuação. Atuar não é só interpretar um personagem. Aí, Recife, como de costume, 10 anos depois, 12 anos depois, está todo mundo fazendo teatro do real. Aí eu fico taurino, eu fico só assim, eu avisei. E assim vai. A Marconi, quando a gente fez Luzira Negra num festival aí, que era competitivo, que eu não curto essas coisas. Depois chegou pra gente a notícia, bastidores, de que uma pessoa tinha dito, essa peça, quem quer saber da história de Marconi, se fosse a história de Calbi Peixoto? E a gente fazia, gente, a gente quer sim saber a história do comum, Sim. do que está aqui perto da... Todo mundo é um arquivo, Sim. Todo mundo é um baú de histórias, que bonito isso. Sim. Você ouvir a história de Marconi, que foi o menino do Bongi, as histórias do Bongi, de ser um homem negro numa periferia de Recife. Então, isso me interessa, né? Eu acho que tem um espaço para contar a história de Calbi Peixoto, de Tim Maia, de Ney Matogrosso, de Cássia Eller, de Elis Regina, tá lá, o teatro musical está fazendo isso. E tem um espaço para contar essas histórias que não são histórias de celebridades, são histórias de pessoas comuns, né? Alguém pensou alto aí, basta agora ele dizer que tem a lua em Áries. Não. Os astros foram legais comigo, me salvaram de um virgem com ascendente em touro. E me deram uma lua linda, um signo maravilhoso. Querem adivinhar? Câncer. Não, câncer não, meu irmão. Câncer é um virgem que o pessoal fica em casa chorando. Não. Chega numa festa e quer ir embora depois de 1 hora. Não. Câncer não. E quem é canceriano aqui? Sagitário, olha aí. Olha que sorriso. Sagitariano, não é? Sorriso, gente. Festa. Não entrega um relatório no dia. Relatório não entrega não, mas uma festa prepara em 2 horas, não é verdade? Acertei, né? Gente, isso tudo é para dizer que eu tinha tudo para ser um bibliotecário. Eu podia ser também um auxiliar de escritório. Trabalhar num cartório, ganhar dinheiro com documento. Mas por conta da minha lua em Sagitário, aventura, grandes projetos, eu resolvi ser artista. E Rodrigo, você é uma pessoa muito versátil, que é diretor, que é ator, que é professor universitário, que é pesquisador não só das questões de gêneros, das questões do teatro do real, mas também do teatro pernambucano. Eu queria saber do livro novo que você está lançando, Palco Pernambuco, e como é essa sua relação com essa sua vida multifacetada, assim, né? O homem das mil faces. Ansiedade, ansiolítico, estamos aí, psicoterapia, porque a pessoa não para de pensar um minuto no dia, assim, qual vai ser a próxima pauta do não sei o que é que eu vou fazer, muitas ideias, né? E então, o Teatro Brasileiro Palco Pernambuco, volume 1, é o e-book que a gente acabou de lançar, fruto de uma disciplina da universidade feita na pandemia. Sim. A gente registrou uma série de debates sobre teatro pernambucano, você está num deles, no debate de produção, um debate maravilhoso que pega 3 gerações. Fala de Renaud, que começa nos anos 80, Edivane, que começa nos 90, e você, que começa nos 2000. É muito legal você ver essa escadinha, né? E as práticas, a diversidade de práticas, como a cena da cidade mudou. Então, são 6 debates, vários temas: a presença negra na cena pernambucana, a presença da mulher na cena pernambucana, a produção na cena pernambucana, a cena teatral do interior, manifestações da cultura popular e o teatro de grupo. São esses 6 temas. A gente registrou tudo, transcreveu, editou e virou um livro que está disponível para download, gratuito. Distribuam, avisem, mandem para as pessoas, é gratuito mesmo, assim, para circular. Está na página do Pedro e João Editores. É a editora que publicou o livro e está lá disponível para o download. Então, esse é um projeto. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque quem quiser ter acesso ao livro, que está um sucesso, uma coisa assim muito, né,
de excelência, como tudo que o Rodrigo faz. Deixar aqui que você já baixa, já compartilha aí com todo mundo. Inclusive a capinha dele tem fotos de Olivier e Lili. Eu fiz essa homenagem à Fatinha, tem umas fotos dela assim em cena, disse, amiga, eu vou colocar você na capa do livro. Aí ela, que alegria e tal. E paralelo a isso tem a vida de professor na universidade, voltamos, eu passei um ano fora fazendo um pós-doc, estou lá nas disciplinas normalmente, né? Espaço de ensino importante, acho que para a cidade é fundamental, assim, ter esse curso. Engraçado que muita gente critica o curso universitário, porque é uma licenciatura, porque não consegue ter um bacharelado, porque não sei isso, que é aquilo. Mas ninguém fala da importância da Universidade Federal de Pernambuco ter esse curso, né? Que é o único nível superior que a gente tem aqui, né? Sim. Teve uma época que a Unibra abriu um curso, mas não conseguiu sustentar. Ele é o único nível superior. E ele tem uma história que, assim, ele começa como um curso de formação de atores da Universidade do Recife. Nem era Federal de Pernambuco. Ele começa como um curso de formação de atores de nível superior. Quando a universidade vira Federal de Pernambuco, o curso lá da Universidade do Recife é rebaixado para um curso técnico, digamos assim, né? Vira um curso de formação do ator de nível técnico, profissionalizante, e abre-se uma graduação em teatro na universidade. Aí tem várias coisas que aconteceram, mudança, que as aulas eram aqui no Benfica, na rua Benfica, aí isso vai para o campus. E aí as pessoas que estavam à frente do curso, elas foram precisando se adaptar aos seus tempos. E chegou um momento que teve uma demanda de dizer, não, é uma graduação, é um curso superior, mas vai ser bacharelado, vai ser licenciatura. E, num certo sentido, para justificar a existência do curso e a importância dele para o mercado, ele se virou uma licenciatura. Isso está lá, Milton Bacarelli, que foi um dos coordenadores do curso, uma pessoa que está no curso desde os anos 60 até 90, ele conta toda essa história, tintim por tintim, como foi que aconteceu numa entrevista que ele dá. Ele passou por essas transições todas e ele diz, olha, o curso virou uma licenciatura por isso, que o MEC chegou, a universidade chegou e disse, olha, a gente precisa justificar a existência desse curso, se tem mercado de trabalho, etc. Não, licenciatura. E está lá até hoje. Passam por ele. Ele não forma só professores, ele forma professores que são empreendedores, produtores, artistas, cenógrafos, figurinistas, iluminadores. Aos trancos e barrancos, vão se formando gerações e gerações. Uns anos atrás teve uma nova visita do MEC para avaliar o curso e a gente fez uma coisa que os avaliadores ficaram encantados. Assim, a gente fez uma lista dos egressos. Eles pediam como quesito o acompanhamento, né? Assim, que a universidade ela tem que acompanhar durante a formação e depois da formação. Aí a gente fez uma lista de egressos. Quando a gente foi fazendo e foi vendo onde as pessoas estavam, a gente disse, caramba, esse curso é muito importante. Porque tem Manu, que é empreendedora, tem Galiana Brasil, que é a gestora do Itaú Cultural, Fátima Ponte, que é a gestora da Escola Pernambucana de Circo. Você tem gente que foi para ser pesquisador e professor de universidades pelo Brasil inteiro. Gente que está na rede pública de ensino, na rede particular de ensino. O Magilute saiu do curso, um grupo de teatro importante. Vários outros grupos saíram. Então, é lindo você olhar. Tem gente que seguiu a carreira de ator, tá aí na Globo. Irandi Santos foi desse curso, não é? Então, Naná Sodré, Agrinês, que são do grupo Poste. É tanta gente. Dani Travassos, que criou a Companhia Fiandeiros, que é aqui pertinho, foi desse curso. É um curso que frutifica. Sendo licenciatura ou bacharelado, independente disso, ele gera frutos, sabe? E acaba sendo, como você falou, né? Eu não sabia disso, assim, que na verdade foi o mercado que sugestionou que fosse uma licenciatura. Se a gente pensar bem, realmente o mercado da licenciatura ele é muito mais amplo, mas quem está lá não deixa de conseguir por outros caminhos ir se
profissionalizando, especializando em outras áreas, né? Quase como um complemento dessa formação que você tem lá na licenciatura. Perfeitamente, é isso. Uma busca que não para, né? Sempre cursos livres, cursos fora, cursos técnicos, e as pessoas vão se especializando, né? Toda profissão, né, Rodrigo? Como toda profissão. E todo mundo é meio se vira nos 30, todo mundo é meio faz tudo, e vai se especializando no fazer, né? Eu fiz jornalismo. Jornalismo, quando eu comecei, na graduação, era um curso super técnico. Apesar de ser um bacharelado, a gente não tinha pesquisa no curso. Então, a gente tinha as disciplinas assim, redação jornalística, técnica de entrevista e reportagem, edição de impresso, edição de programa televisivo. Era quase um curso técnico. A gente aprendia técnicas de como fazer jornalismo. Aí chega uma leva de professores do doutorado, volta, e aí começa a ter pesquisa dentro do curso. Aí eles abrem o programa de pós-graduação em comunicação. E isso vai influenciando todo mundo, vai mudando os caminhos que a gente estava fazendo. Mas, basicamente, já naquela época, quem queria escrever sobre economia foi fazer disciplina lá na economia, no CCSA, Ciências Sociais Aplicadas. Quem queria escrever sobre esporte foi fazer disciplina na educação física. Eu colei com o povo de teatro, eu queria saber de arte, né? Então é um pouco isso, cada um vai fazer o seu caminho. E aí, minha gente bonita, para quem não conhece a Creatives Cultural, a gente é um hub criativo, é esse espaço que produz conteúdo para as redes, aqui no YouTube, no Instagram. A gente também é uma escola de teatro para todas as idades, de 4 anos a 100 anos, a gente tem curso para todo mundo. E a gente é um co-work cultural para você que quer ensaiar, quer fazer seu curso, oficina, não tem um espaço, cola aqui na gente que esse espaço também pode ser para você. E a gente já está chegando no final dessa conversa, porque a conversa boa assim, né? No instante vai. E aí, eu queria, antes de terminar, perguntar para o Rodrigo sobre o trabalho que ele desenvolveu com o Leidson naquela pesquisa sobre o teatro pernambucano. O Leidson também esteve aqui no Teatro Conta-Gotas, falou desse trabalho que ele faz na pesquisa relacionada ao teatro de Pernambuco, e falou que no primeiro livro, você estava lá junto com ele. E acaba que o teatro pernambucano também tem acompanhado você ao longo da sua jornada, né? E você falou em outro momento que o palco Pernambuco é um pouco desse resultado também, né? Dessa continuação desse trabalho. Que você contasse como é que tem sido para você pesquisar o teatro pernambucano. Eu sou um apaixonado, como eu já disse, e me interessa, assim, as histórias, as figuras, as peças, os palcos dessa cidade, da história dessa cidade. Eu brinco, assim, quando eu vi o Retratos Fantasma de Kleber Mendonça, filme massa, ele vai fazer um pouco uma cartografia dos cinemas do centro, né, e dos cinemas de bairro que se acabaram, viraram igrejas, viraram supermercados, etc. Bom, essa paixão aí de Kleber pelo cinema pernambucano é a mesma paixão que eu e vários colegas temos pelo teatro pernambucano, né? Quando você diz assim, poxa, aqui foi um teatro, eu fico assim, por exemplo, aqui na Rua da Saudade, onde tem a Fiandeiros hoje, foi um teatro. Foi a Ópera Bufo, um teatro, na verdade, um café-teatro, que foi criado por Beto Diniz, que tinha saído do Vivencial. Aí ele pegou um imóvel aqui, que era apenas uma casa, ele escavou, fez vários planos, fez um palquinho e criou um café-teatro chamado Ópera Bufo. Esse café-teatro durou 1 ano, 2 no máximo, e depois é que ele virou um cinema adulto, né? Porque esse espaço foi um espaço de um cinema público, vamos dizer assim, né? Famoso na cidade, o cinema especial, que depois se acabou e a Fiandeiros agora é lá. Aí eu até escrevi sobre isso no perfil que a gente criou do Instagram, que chama Palco Pernambuco. Eu disse, olha, aqui na Fiandeiros já foi um teatro. Então, essas histórias me fascinam, né? E elas me fascinam há muito tempo, desde o início lá do Memórias, da cena pernambucana, do embrião ali daquela ideia, eu, o Leidson e o Wellington, né? E gerou a coleção Memórias em 4 volumes, a gente está ali na origem daquela ideia. E agora eu estou retomando essa ideia
por meio dessa, digamos assim, desse guarda-chuva que é o Palco Pernambuco, Sim. que deu nesse livro, né, que eu já falei, e que também está se desdobrando num perfil de Instagram, onde eu resgato histórias do nosso teatro, né, peças, figuras, tretas, o povo adora tretas. O povo gosta. Tem uma abazinha, chama de aba, mas assim, uma categoria que é tretas teatrais resumidas para caber no Reels. Olha, o povo ama esse negócio. Fala mais treta, fala mais as coisas. Eu não tenho advogado para isso, eu só faço se for treta antiga e resolvida pública, que todo sai no jornal, todo mundo sabe. Se for treta assim, de bastidor, não pode não, porque eu não tenho advogado para isso. Então eu estou criando assim, junto com o Ricardo Maciel e com o Rodrigo Porto, que é uma pessoa do marketing, e Ricardo, e que foi aluno da Federal, e Ricardo, que é uma pessoa do audiovisual, né? A gente está criando aos poucos essa identidade desse perfil para tornar essa história teatral da gente atraente, atrativa, gostosa para as novas gerações. Sim. A meta é essa, porque se não for na rede social, se não for no mundo digital, as novas gerações não vão saber dessa história. Se for só no livro, se for só na memória de quem viveu e conta, não. Vamos levar isso para o mundo digital, como você está fazendo aqui, nesses diálogos. Estão criando pequenos vídeos, pequenos documentos, pequenos arquivos para essa geração acessar tudo isso, né? E saber, olha, o teatro americano, lá nos anos 50 já tinha alguém que estava fazendo um negócio super interessante, super inovador, que volta agora na linguagem do grupo A, do grupo B, do grupo C, sabe? Para a gente poder fazer conexões e enriquecer a nossa leitura da nossa cena. A crítica também é um espaço que me interessa. Então, tudo isso está cruzado nesse projeto Palco Pernambuco. Sigam a gente lá no Instagram. Deixar aqui todos os endereços do Rodrigo. E, Rodrigo, eu tenho visto que você está com uma presença assim, muito marcante nas redes sociais, com coisas muito engraçadas, com essas coisas informativas também do Palco Pernambuco. E eu tenho me divertido muito com algumas coisas como verdades para serem ditas e sair correndo. Como é que você chegou nas redes sociais e como é que você vê as redes sociais para quem é profissional da cultura hoje? Meu Deus do céu, se você não está nela, você não existe. Não existe. É chocante, assim, porque a gente pode, às vezes, assumir uma postura muito conservadora e preconceituosa, tipo, não quero ficar fazendo conteúdo para rede social. Não, acho que tem que qualificar o conteúdo da rede social, né? Assim, ela em si não é um mal, tampouco um bem. Ela é, e a gente vai qualificar, né? Então, a minha ideia eu sou uma pessoa que está ligada, que estou antenado, que estou nas redes sociais, faço detox de vez em quando, que a cabeça da gente não aguenta só coisa ruim. Então eu fico vendo vídeo de cachorro, vídeo de gato, meme, receita, né, para a mente relaxar, mas tentando ver os formatos, né? Então isso aqui viralizou, então como é que a gente pega esse viral e aplica a esse conteúdo do teatro? Como é que a gente pega esse meme e usa para atrair a atenção das pessoas, né? E aí eu acho que é necessário ter uma visibilidade digital hoje em dia. Os grupos precisam investir nisso, né? Você está vendo, eu tenho visto muito o caso de vocês, o caso do Grupo Poste aqui em Recife, que está investindo bastante, fazendo conteúdo, que aí acaba virando um braço, né, do trabalho. Além do trabalho no palco, além do trabalho de produção, você tem o trabalho no conteúdo digital, com o conteúdo digital. E aí tem a garotada que domina mais, que ajuda a gente, e a gente vai fazendo e aprendendo. E é isso, minha gente bonita. Chegamos ao final dessa entrevista gostosa de se ver. Se você chegou até aqui, compartilhe com alguém que você tem certeza que vai gostar. Assista as outras entrevistas dessa playlist. Acompanha também o Profissão Cultura, que é uma playlist que a gente fala de economia da cultura, economia criativa, mercado, empreendedorismo. E nessa segunda temporada a gente só está recebendo mulheres da cultura. Acabou de sair agora com a Cira Ramos, mas também já esteve aqui a Cida Pedrosa, a Luciana Azevedo, Thalita, que é uma cantora dessa nova geração pernambucana. Acompanhe a gente nas redes. Se você quiser tomar um café comigo, com o Rodrigo,
Pode combinar que o Rodrigo gosta muito de café, eu também. Me chama. Chama que a gente vai. É. E é isso, beijo pra você e até o próximo Teatro a Conta Gotas. Você que não sabe, essa é a segunda vez que a gente grava essa conversa. Mas Manu não revela. Segredo. Você grava na segunda vez.